Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Estamos aqui novamente, toda quinta-feira, respondendo às perguntas que os amigos e seguidores nos enviam. Olha, eu começo pedindo desculpa porque eu estou com uma fila enorme de questões que eu ainda não respondi. Eu vou responder, mas acontece que como tive algumas viagens, eu acabo gravando alguns Dicas do Didu com antecedência, ele fica aí programado. Hoje mesmo vou gravar 2 deles por conta também de compromissos aí com viagem. Mas aos poucos a gente vai respondendo. Eu vou começar nesse Dicas do Didu de hoje. Eu quero falar da FENAVIM, essa feira fenomenal que eu fui convidado. Meu amigo Marcelo Copelo me indicou porque ele não podia ir. É uma feira que acontece a cada 2 anos, lá na Espanha, e é uma feira só para profissionais, uma estrutura incrível. Eu fiquei bastante honrado pelo convite, e eles têm uma organização fenomenal. Para você ter ideia, me mandaram, assim que eu aceitei o convite, me mandaram um link para o site deles, onde eu coloquei todo o perfil de produtor que eu tinha interesse em conhecer. Eu sempre prefiro os artesanais, os biodinâmicos, os naturais, e eles me retornaram com uma lista enorme, porque são cerca de quase 1000 expositores, imagine uma coisa dessa. E foi assim um negócio fenomenal. Aí você escolhe os que você quer e eles montam uma agenda para você, muito organizado, com espaço, 1 hora para cada um deles, então você tem tempo de se movimentar nos diversos pavilhões, tudo muito organizado, uma estrutura de sanitários excepcional, tudo tranquilo, e não tem consumidor final, é só profissionais. Não é como aqui no Brasil que o próprio expositor acaba distribuindo o convite para os amigos, fica aquela balbúrdia. Não acontece isso. Os 3 dias de feira foram impecáveis, sem empurra-empurra, sem correria. Você chegava lá na sua hora marcada, a pessoa estava lá te esperando, não tinha ninguém furando fila, nada disso, excepcional. Bom, mas antes disso eu preciso contar uma novidade lá da Mistral. Sabe qual é a novidade, gente? A novidade é o Samarzano. Samarzano é um dos nomes mais renomados da Puglia, aqueles vinhos de estrutura, com muita fruta, vinho que tem uma presença de madeira marcante, vinhos untuosos, muito suculentos e sedutores. Inclusive teve aqui o presidente deles, o Francesco Cavallo. Há 40 anos ele está à frente dessa vinícola. Eu vou mostrar o vídeo para vocês, dá uma olhada. Sono Francesco Cavallo, presidente di Cantina San Marzano. San Marzano è un'azienda vinicola situata nella zona del primitivo DOC di Ragusa, una zona altamente vocata per la produzione delle uve, da dove nascono tutte le nostre migliori qualità, dal primitivo DOC al primitivo GT, al 60 anni primitivo, e tutta la nostra produzione che nel tempo sta mietendo successo, soprattutto in Brasile. Brasile, terra alla quale noi siamo legati d'amicizia, d'affetto e da simpatia da sempre. Continua a crescere il rapporto San Marzano-Brasile nel miglior modo possibile. Ci auguriamo che col tempo cresca sempre di più e si rafforzi sempre di più l'amicizia San Marzano-San Paolo, Brasile. Não é demais, gente? Ó, como eu falei, vinhos exuberantes, com muita fruta, você vai gostar bastante. Aqui eu separei lá do catálogo da Mistral alguns exemplos para vocês, ó.
esse Sessantani 2019, olha que show, primitivo, 100% primitivo, R$485. O Il Pumo primitivo também, 100% primitivo, 2023, R$109. Olha que espetáculo. O Taló primitivo, também da uva primitivo, R$235. Ele tem um branco também, né? Um Chardonnay Samarzano, que é com muita densidade, muito fresco, vale a pena conhecer, custa R$199,90. Tem o Collezione 50, um tinto de uvas autóctonas da Puglia, olha que interessante, R$374,90. O Vermentino, que é uma uva que eu adoro, fica maravilhoso com o Carbonara. Esse 100% Vermentino custa R$174,90. Ele tem também Cabernet Sauvignon, o Masseria Samia. Esse é lá em cima, né? R$1.253, 100% Cabernet. Você já tomou um Cabernet da Puglia? Olha que experiência bacana. O Carrilhão até marcou presença aí, ó. Vale a pena, hein? Esse Sameto Cabernet Sauvignon. E tem também o Sameto Chardonnay. São parcelas especiais que ele tem lá de Chardonnay, também R$1.253,94. E tem uma Double Magnum do Sessantani, 100% primitivo, a R$2.445. Já pensou um almoço de domingo com a sua família toda reunida e você abre uma Double Magnum, bonitão? Sensacional, né? Bom, vamos ver qual é a dica na World Wine, lá do catálogo deles? Olá, minha dica hoje para você, lá no portfólio da World Wine, é esse Il Dolce Far Niente. Já pelo nome, já seduz a gente, né? O Dolce Far Niente. Os italianos são demais. Esse é um Chenin Blanc, feito lá pela EBV, do meu amigo Alejandro Cardoso, para o Jorgito Donadelli. Admiro demais o trabalho do Jorgito nas suas Sacramentos, Vinifero, vinhos premiadíssimos. Essa dupla, Alejandro Cardoso e Jorgito Donadelli, está dando o que falar, premiadíssimos. Esse Chenin Blanc que eles estão produzindo, o Dolce Far Niente, são de uvas lá de Monte Belo do Sul. E o que é bacana? Ele é fermentado em ânfora de cimento, e ele é um nature brut. O que significa isso? Não foi acrescentado açúcar, é só a uva. E ele é feito pelo método ancestral, o que se chama de Pet-Nat. O pessoal chama Pet-Nat essa abreviatura de Petit-Lin Naturel. Pet de Petit-Lin, Nat de Naturel. Pet-Nat. Ficou na moda, atualmente todo mundo está fazendo. E o que é isso? Isso é o espumante ancestral, muito antes de Dom Perignon fazer o champanhe, que é um vinho que é duplamente fermentado, né? Você acrescenta leveduras num vinho já pronto e bota ele para maturar, ele refermenta. Esse que é o método chamado tradicional, ou champenoise, se ele for feito na região de Champagne, né? Acontece que esse aqui, o Il Dolce Far Niente Chenin Blanc, da Sacramentos, não, ele tem aquele método ancestral que foi descoberto em 1531 pelos monges de Saint-Hilaire, lá em Limoux, na região de Limoux. É considerado o primeiro vinho espumante. Como é que se faz isso? É muito interessante. Eles descobriram que se engarrafassem o vinho antes de terminar a fermentação, eles teriam um vinho espumante. É claro que para chegar nisso estourou-se muitas garrafas, porque se você engarrafar muito antes, a pressão do gás carbônico, porque a fermentação, a levedura transforma o açúcar em álcool e gás carbônico. O gás carbônico vai para o espaço e o álcool fica na bebida. Acontece que se você interrompe isso no processo, essa pressão do gás carbônico arrebenta a garrafa.
Se você deixar passar do ponto, aí também é ruim, porque fica um vinho xoxo, nem espumante e nem um vinho tranquilo, vai ficar uma coisa esquisita. Então, precisa saber fazer, não é para qualquer um. E saber fazer é com Alejandro Cardoso e com o Jorgito Donadelli. Olha, isso aqui é uma preciosidade, muito fresco, gostoso, com aromas de pera, ele tem sapidez, que é como a gente chama a coisa salina, uma delícia de espumante para tomar descompromissado. Lá na World Wine, il dolce far niente. Show, né? Olha, ali vale a pena vasculhar o catálogo da World Wine com uma diversidade incrível nessa linha de orgânicos, biodinâmicos e naturais. Mas o meu amigo Geoffroy Delacroix também tem novidade. Vamos lá ver? Ô Geoffroy, você tem um vinho que não é Chardonnay na região da Borgonha? Como é que é isso? Exatamente, não é contrabando, não. Não é contrabando, não é vinho na mala. Não é. Mas é uma raridade, na verdade. É a única região da Borgonha que você pode produzir um vinho com 100% Sauvignon Blanc e produzir um vinho da Borgonha. E é AOC isso, é uma apelação de origem contrôlée. Exatamente. Uma denominação. Exatamente. E essa é a Clotilde d'Auvergne. Uma mulher de um talento extremo, uma safra que estou adorando 2023. É um vinho que está tudo porque está colado no Chablis, essa região dessa. Tá, tem aquela acidez. Exatamente, marcante. Tem uma mineralidade incrível. Ela tem Chardonnay também, ela faz Chardonnay, exatamente. Tá. Ela faz Chablis também. Ela tem Chablis também, com Chardonnay, e tem o Sambris, que é Sauvignon Blanc. Exatamente. E ela é biodinâmica, né? É biodinâmica desde o início. Que legal, não? Faz grandes vinhos, isso vai harmonizar como queijo de cabra. Isso é impecável, né? Sauvignon Blanc com queijo de cabra. Para harmonizar com um prato do Brasil, outro dia bebi com um bobo de camarão. Vai espetacular. Boa ideia, hein? É vinho caro ou não, Geoffroy? Não, é R$232 para um vinho dessa qualidade. Ótimo preço. E você diria que esse Sauvignon Blanc teria um pouquinho da untuosidade da Borgonha ou não? É mais aquela coisa mais linear, mais aguda de Chablis. Exatamente. Tá, que legal. Merci, monsieur. Eu vous en prie. Bom, falando de Fenavin, como eu tinha prometido, eu separei 2 momentos para vocês. O primeiro momento, eu entrevisto rapidamente a Marie Calderon Sund, que é a pessoa responsável por toda a organização e o convite desses profissionais do mundo todo, gente de toda parte, um negócio fenomenal. E ela, inclusive, nesse vídeo me enfatiza de eu visitar uma sessão lá chamada Galeria del Vino. A Galeria del Vino é um negócio simplesmente extraordinário, onde você pode degustar sozinho, na tranquilidade. 1.500 vinhos estão lá dispostos, todo organizadinho, os sommeliers apostos para substituir uma eventual garrafa que acabou. Para vocês terem ideia, são 12.000 garrafas que estão estocadas no salão, prontas para reposição. E na seção dos brancos estão todos em balde de gelo, todos ali com a sua ficha do produtor, região, tipo de uva, essa coisa toda. Eu fiz um vídeo para vocês terem uma ideia disso. Dá uma olhada que legal. Marie, muito gusto conhecê-la. Me diga, estou encantado com Fenavin. A organización espectacular, la feria es muy grande, es muy bien organizada, ¿no? Sí, primero muchas gracias por venir a Fenavin, es un gran placer tenerte aquí con nosotros. Gracias a usted. Pues nosotros somos una de las ferias más grandes de España y tenemos un programa de compradores que tenemos más de 1.000 compradores de 94 países. Que coisa espetacular!
Mari, quantos produtores de vinos há cá nesse en la ano? feria 1922. Puxa vida, não? Se contarmos as etiquetas todas, é uma coisa enorme. Enorme. Le recomiendo que vaya a la Galería del Vino, que es un espacio de 2.200 metros cuadrados, y vas a ver muchos de los vinos que están representados de las bodegas aquí Maravilha. en Fenavín. Muito bom. E me diga uma coisa, o público consumidor também vem na feira, não? No, es No. puramente profesional. Profissional. Sí, profesional. Sí. Isso ajuda muito. Eso ayuda mucho y vienen de todo el mundo. Eu vi no próprio hotel onde eu tô, tem chinos, tem alemanes, aí de Sí, todo. de todo, hasta el último rincón del mundo. Até brasileiro tem acá. Muchos, muchos, como dices. Muito bom, Maria. Olha, obrigado e parabéns para você pelo trabalho e pela organização. Y bienvenido y muchas gracias por venir. Y esperamos que vuelva el próximo 2027. Se Deus quiser. Sí. Graças. Essa galeria do Delvino que eles organizaram aqui é uma coisa simplesmente sensacional. 1.500 garrafas expostas para degustação. Sensacional. O total dá 12 mil que estão armazenadas para reposição. Acabou uma garrafa, coloca outra. As brancas estão em balde de gelo. Uma organização fenomenal. Eu gravei para vocês algumas castas pouco conhecidas, nada de uvas que a gente conhece, para vocês verem a diversidade da Espanha. Que coisa fenomenal. A Fenavín está de parabéns.
tal? Não é legal, gente? Coisa profissional mesmo, de primeiríssimo mundo. Super show. Grazie. Não é fenomenal? Vocês viram a diversidade de castas, gente? Quanta casta que a gente nunca ouviu falar, coisas autóctonas. E algumas são sinônimos de uvas que a gente já conhece, né? Já falamos disso aqui várias vezes. Bom, o segundo vídeo que eu me referia é um vídeo que eu compilei, pequenas entrevistas com os produtores que eu visitei. 90% deles não estão no Brasil, e então eu fiz questão de divulgar para eles, porque eventualmente um importador pode se interessar. Quero mostrar aqui para vocês, olha que bacana. Eu estou aqui no Hermosilla, que não é uma mocinha encantada, bonitinha, hermosinha. Não, é o sobrenome, que eles falam apelido, não? Hermosilla. Eu estou aqui com a proprietária, que vai falar um pouquinho da sua... Conta para nós, se apresente e conte da sua propriedade, de sus vinos, como son hechos. Sí, nosotros llevamos, bueno, desde mis abuelos que tenían viñedo, mi padre ya empezó a embotellarlos y ahora continuamos nosotras. Todo lo que tenemos es propio, 25 hectáreas de viña. Las variedades simplemente son dos, 100% tempranillo o 100% viura. Los vinos son hechos del modo más noble que podemos, son artesanos, los cultivamos, los elaboramos, los criamos y los embotellamos nosotras. Y lo que tienen de especial nuestros vinos es que son muy finos en el paladar, muy fáciles de beber, muy buen precio. Y lo que intentamos es que todo el público los cate, los pruebe, que una vez de que ya los han probado es cuando luego ya entran a comprar, claro, sin probarlos pues... E eu senti muita sinceridade em seus vinhos, e você me falava que eles são feitos todos com as próprias levaduras. Nosotros lo hacemos todo autóctono. Ok. Todo autóctono, todo lo que tenemos es de viñedo propio, 15 kilómetros más o menos desde la bodega. La levadura es autóctona, es propia de la tierra, de Rioja Alavesa. Y no tenemos ningún... Todo es que es artesano, ¿no? Lo vendimiamos en unos remolques de unos 2.500 kilos. En cuanto se vendimia se lleva a la bodega y así pues hasta terminar con las 25 hectáreas. Muy bueno. ¿Y te gustaría estar en Brasil con sus vinos? Claro que sí, me encantaría. Por eso contacto una cita con ustedes. Claro. Me encantaría que los pudieran probar en Brasil. E para exportação, sus vinos partem de que preço? ¿Empiezan en qué precio? Pues empezamos con el maceración carbónica, que es el vino joven. Normalmente pueden empezar por palés 2,30 a 2,50 euros. Muy buen precio. Sí. Y excelente vino. Excelente vino. Muito bom. Sucesso para você. Gracias. Igualmente, gracias. Bom, estamos falando aqui de Galícia, gente. Eu estou com o Roberto, com vinhas próprias, só vinho de fermentação espontânea, são 15 mil garrafas apenas. Roberto, muito gusto, encantado com seus vinos. Me habla um pouco de seu sítio e de seu trabalho. Sí, eu estou situado no noroeste de España, en Galicia. Teño 3 hectáreas de viñedo propio. Traballamos ca mínima intervención posible, todo de maneira natural, de forma natural. E você, no caso de algum interessado em importar seus vinhos, eles partem de que preço, Roberto? O precio de saída dos de gama de entrada son 6 euros, e despois gama media
8 10 euros, e despois hai uns parcelarios de gamas altas entre 18 e 25 euros. Maravilha, olha, parabéns, gostei demais do que eu degustei aqui. Moitas gracias. Sucesso para você. Gracias, obrigado. Estou aqui com o Sotero Pintado, que faz vinhos com as próprias leveduras, muito bem feito. Sotero, muito gusto. Mucho gusto. Y me encantó sus vinos. Habla un poco de su propiedad y su trabajo. Pues mira, te cuento un poco. Soy un pequeño productor de Zamora que trabajo las viñas, bueno, un poco todo. Yo soy el alma mater de la bodega. Empecé en el año 2015, pero tengo tradición de viñedo de siempre. De hecho, algún viñedo lo plantó el abuelo de mi abuelo en el año 1878. Trabajo todo viñedos viejos, en vaso, muy pequeñas producciones y muy elaborada, o sea, muy buena elaboración y muy bien cuidados a la hora de presentarlos. Hago 7 vinos, hago unas 35.000 botellas en total. Me gusta hacer vinos por parcela, como es esta Malvasía, este Albillo o un Clarete. Adorei o clarete, adorei todos, Albillo también, maravilloso. Y luego pues hago la parte de tintos, que trabajo la Tempranillo, también de viñas viejas. La viña más joven que trabajo tiene 60 años hasta los 150 años. ¿Y você faz muita exportação, não? Estoy empezando en la exportación, trabajo con Centro Europa, también algo en Estados Unidos y Puerto Rico, y he trabajado con China y con Japón. Y para exportación, sus vinos parten de qué precio? Parten de unos precio de distribución desde 5,50 hasta 17 euros. Ok, maravilha, graças, sucesso. Muchas gracias. E eu estou aqui andando pela feira e encontro meu querido amigo Jesus da Pujança. Jesus, que gusto de encontrarte. Qué gusto verte después de tantos años. E provar novamente essas maravilhas que Carlos hace lá. Agora é hijo de Carlos que já trabalha. Ahora empieza, la siguiente generación empieza a funcionar en la bodega. Esperemos que lo hagan mejor todavía. Fantástico. Olha, manda um grande abraço ao Carlos e agradeço sempre aquela acolhida que tivemos lá com o almoço. Hay que repetir. Vamos repetir, certamente. Prazer em te ver, Jesus. Sucesso. Obrigado. Gente, estou aqui com vinhos. Esse vinho eu tinha até provado lá em cima. Estou aqui com a Lorena e o Eduardo, que são lá da Rioja. Vamos falar um pouquinho. Essa é a Lorena e seu marido Eduardo. Eduardo, conta um pouquinho da bodega. Vocês já estiveram no Brasil com a Premium Wines y estamos aguardando que tenga pedido nuevo. La bodega es una bodega familiar, lleva ya 20 años, tenemos 5 hectáreas de viñedo, 4 es de tinto y 1 es de blanco. Y los vinos que hacemos 6 vinos, 2 blancos, fermentado en barricas, el blanco centenaria con 9 variedades de uva, es el único blanco de La Rioja que tiene las 9 variedades permitidas, lo podemos ver en la contraetiqueta. Y luego tenemos el Incontinencia Suma, que es de un viñedo de 125 años con Viura y Malvasía. Ok. Luego pasamos al tinto, al Vignane Autor, que es cogemos uvas de todas las parcelas. Es 11 meses de barricas el 90% francesas, 5 húngaras y 5 americanas. ¿Vale? Pasamos ya al Vignane Selección, que es de 2 viñas de 39 y 40 años de la parte de arriba. Ya las barricas que utilizamos son barricas francesas, han tenido 13 meses de barrica. Las barricas, la mitad son nuevas a estrenar y otra mitad ya han tenido un vino. Okay. ¿Vale? Son vinos pues con mucha fruta, muy equilibrados. Y luego tenemos aquí el Laberinto. Este es un vino muy exclusivo porque es de un viñedo que le llamamos cepas falsas, porque sí que hay años que dan uva, pero otros años no da. No sabemos por qué. Hemos analizado la tierra. Da belíssimas uvas. Es muy buena uva. Y esas uvas, esas cepas son más bajitas que las demás. Y
lo que es la hoja es más pequeñita y le cuesta más cuando dejamos de vendimiar ponerse de color de vendimia, va más retrasada. Pero las uvitas, al ser más pequeñitas, hay más concentración y es una uva de muy alto nivel. Entonces hacemos 2-3 barricas, depende de cada año. Hay año que no hacemos nada porque no ha habido ligación y no tenemos esas uvas, pero en los años que da es una uva excelente. Sensacional. Sí. Y luego tenemos el Pijus Magnificus, que es de la viña que tenemos al lado de la bodega, de la viña que tiene 125 años, y la uva que cogimos de ese viñedo, que se vendimia, es Tempranillo, Graciano y Garnacha, ¿vale? Hacemos 1 o 2 barricas también, depende de cada año. Muito bacana. Olha, eu cumprimento, belíssimo trabalho, belos vinhos. Tomara que a Premium já faça logo um novo pedido. Eu estou aqui com o Daniel Ramos, que quando eu soube que ele estava na feira, corri para agendar com ele para garantir a minha alegria aqui com as maravilhas que ele faz lá em Serra de Gredos. Daniel, muito gusto. Mucho gusto verte de nuevo. Me diga uma coisa, vamos falar um pouquinho dos seus vinhos que são encantadores para o público brasileiro que ainda não conhece. Falar de onde você está, que é um lugar privilegiado, falar do seu trabalho com leveduras indígenas, essa coisa toda. Conta para nós. Sí. Bueno, nuestra forma de trabajar es lo más biológico y orgánico con todo lo que nos rodea. Si nosotros somos sensibles con toda la naturaleza que nos rodea, conseguimos vinos que son sensibles, y de esa manera pues conseguimos hacer muchos vinos con una misma variedad, por ejemplo en este caso que es la garnacha, pero son capaces de expresar el suelo, todo lo que le rodea, el bosque, las plantas aromáticas, todo eso que es tan importante y que hace los vinos únicos y yo creo que maravillosos. Claro que é. Me diga uma coisa, você tem de tintos é só garnacha? No, los tintos tengo garnacha y luego también hago un poquito de cariñena y un poquito de Aragón fino. Aragón fino. Sí, es una variedad muy local que hay muy poquita y que estamos intentando rescatar poquito a poco porque al final pues eso es tengo que ir a un viñedo y coger 100 kilos aquí, otros 200 allí, otros 300 allí, porque como está coplantada con la garnacha, pues entonces solo puedes coger poquitos. Tem que separar. Sí. ¿Y de blancos o qué hay? De blancos trabajo con la variedad local, que es muy renombrada desde el siglo XIX, desde el siglo XVI, que es la Albillo Real, y luego también con la variedad Jaén. Jaén, que maravillosa. La Jaén es una cosa, pues bueno, maravillosa, es una variedad muy cercana a la Albillo Real, más cercana todavía a la Palomino fino, y entonces lo bueno que tiene es que acepta muy bien ese oxígeno, ¿no? Tal como hace en Jerez, y además tiene un poquito más de aroma y de expresión que la Palomino fino. Daniel, você já era de família de produtores de vino? No. Aquí empezamos yo y mi mujer. ¿Y cuándo empezó eso? Nosotros empezamos en 2005, nuestro propio proyecto. O sea que ya hemos hecho 20 añitos. Claro. Porque você está em Serra de Gredos antes dela ficar famosa, porque sí. Hoje está muy comentada, ¿no? Sí, yo me acuerdo de aquella época en la que la mayoría de los viticultores vendimiaban en sacos de plástico, los aplastaban bien para que cupieran más racimos y luego los dejaban al sol 2 o 3 días. Aquello llegaba hecho un potingue, que llamamos aquí en España. Llegaba horrible y desde entonces ha cambiado. Bueno, hemos conseguido dar
visualizar, ¿no? Que son unas uvas maravillosas, una zona muy generosa y que puede dar unos vinos geniales, pero que hay que cuidar las cosas. Claro, tem que saber Poquito fazer, a né? poco, primero nos miraban como si estuviéramos locos y hoy en día pues es verdad, estamos locos. Agora eles têm certeza. Ô Daniel, quantas etiquetas hoje está sendo? Estoy haciendo unas 17 etiquetas diferentes. É bastante. Sí, 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 sí. E no total são quantas botelhas ao ano? Hago unas 30, 35 mil botellas al año. Tá certo. E se alguém quiser no Brasil se interessar, seus vinhos partem de que preço para exportação? Para exportación partimos desde los 5 euros hasta las parcelas ya que son más viejitas, especiales, más especiales, que están en torno a los 40 euros. Ok, claro, tem que variar. Sí. Bom, vamos deixar aqui o seu contato, quem tiver interesse. Sí, danielramos.wine. Pronto. E aí puede encontrarnos a través de internet. Sucesso para você, foi um prazer te ver. Manuel, meu amigo, um prazer te conhecer e conhecer os produtos aqui da Infante. Sensacional. Inclusive, ó, gente, vinho que vai pro fundo do mar. Ele faz várias coisas aqui. Manuel, me conta um pouquinho da sua bodega, aonde ela está, há quantos anos é da sua família. Fala pra gente. Bueno, estamos en el sur de España. Somos la única provincia del sur que es atlántica, tenemos el mar Atlántico, somos frontera con Portugal y tenemos por un microclima especial, somos la provincia con más horas de luz de España. Eso nos da una suavidad y una vegetación que hace que nuestras viñas sean un poquito salinas, minerales, muy buenas. Tenemos 2 bodegas, una de vinos tranquilos, blancos y tintos, que hace 6 años que la fundamos, y luego tenemos una bodega de brandis y destilados que empezó en 1870 y que desde hace también 8 años está en nuestro poder, y mantenemos todas las tradiciones de los brandis, de los vinos generosos autóctonos de Huelva, porque hay que decir que ya 3.500 años antes de Cristo ya Huelva tenía viña. Huelva es la cuna de la viticultura, y si uno se va, por ejemplo, a La Rioja, al Museo Briones, pues hay una esa que lo pone. Fuimos la primera escuela de tecnología de España en Huelva. Huelva ha tenido siempre una tradición vitivinícola muy importante que queremos recuperarla, y estamos en ese proceso de recuperar todo lo que se hacía en nuestros antepasados y mantener la tradición vitivinícola de Huelva. Claro, e me diga uma coisa, os seus vinhos não estão no Brasil? No estamos todavía en Brasil. Estamos buscando algún distribuidor. Vamos divulgar. Tenemos que trabajar. E Manuel, seus vinhos para exportação, eles partem de que preço? Bueno, hay de todo. Hay de vinos desde 3,5 euros en vino tranquilo hasta 9, y en brandis eso desde 20 hasta 80 euros. Depende. Tenemos este brandy. Esse é um espetáculo, ¿no? Que es 100 años. Nossa, só 100 anos. 100 años. Entonces este pues sale a 90 euros la exportación. Claro. Pero bueno, creo que el precio es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es la calidad que le metas y el proyecto de tener algo exclusivo. Trabajamos variedades de uva minoritarias. Você me falou uns nomes de uva que eu nunca ouvi falar. Trabajamos Colombar, por ejemplo, que somos casi únicos en España, y muy poquitos países en el mundo, solamente Australia, algo en Sudáfrica y algo en California se hace. Buscamos brancas autóctonas también. Blancas autóctonas como Zalema o Listán de Huelva. En las tintas estamos trabajando también ya con variedades muy de Huelva. Es verdad que también tenemos Syrah, que se adapta muy bien a Huelva, pero tenemos Rufete, tenemos Turiga, tenemos muchas variedades, recuperando todo lo que había antiguamente y saliéndonos de las más comerciales, para darle exclusividad al cliente y al distribuidor, porque al final tienes que darle algo de exclusividad.
profundidad, ¿no? Manuel, e esse vinho que você colocou debaixo do mar, que ficou tão mais salino, tão diferente, você vai passar a ter regularmente tanto o que vai para o mar como o que não vai? Sí, bueno, nosotros empezamos el estudio en el mar Mediterráneo y en el mar Atlántico. Ah, sim, nos Sí, dois? empezamos en Alicante a una profundidad de 25 metros y en Huelva, en el mar Atlántico, en la ría a 12 metros. Ok. Y estuvimos durante 2 años viendo las diferencias porque queríamos saber qué es lo que influía, si era solamente la presión o algunas partículas o lo que fuese, o también influían otras condiciones que se daban en Huelva que no se dan en Alicante. Por ejemplo, al estar en una ría hay un cambio de temperatura con la subida y la bajada de mareas de 2-3 grados. Faz diferença. Claro, que no se daba en Alicante. El mar Mediterráneo tiene una temperatura estándar. Entonces vimos que en Huelva había matices más importantes, más salinos, y un poquito más de maduración fresca que en Alicante. Aparte de la belleza, que ahí se ve en la botella, esa es una botella de la ría de Huelva, de la ría del Rompido, y ahora nos hemos decidido para trabajar a partir de este año ya comercialmente vinos bajo el mar de la ría de Huelva. Vamos a hacer un proyecto con 2 vinos, un blanco y un tinto, que van a estar 15 meses en barricas y 15 meses bajo el mar. Muito bom. O sea, van a ser 2 vinos que van a vivir media vida en la tierra, media vida bajo el mar y luego irán al consumidor. Pode vender os dois juntos como um conjunto de uma experiência. La idea es vender los 2 juntos y una botella de cada uno del mismo lote que no ha estado bajo el mar. Eso. Para que el público aprenda la diferencia y los matices que hay. Claro. Maravilha, Manuel, sucesso, foi um prazer conhecê-lo. Un placer tener a usted aquí conmigo. Eu estou aqui com a Ângela. Ela é um doce de pessoa, ela é dessa família Belo Berganzo. Olha, vinhos extraordinários. Eu vou pedir para ela contar um pouquinho para a gente. Fala um pouquinho, Ângela, da sua bodega, onde vocês estão. Sí, nosotros estamos en Samaniego, en el País Vasco, en la zona de Rioja Alavesa de la denominación de origen Rioja. Es la zona más alta de la denominación de origen, por lo tanto tenemos unos vinos con su carácter específico de esa zona. Son vinos muy frescos, muy afrutados y bueno, tenemos todos estos vinos. Desde 2 blancos, un rosado, 2 maceraciones carbónicas, un crianza. São todos maravilhosos. Gracias. E inclusive me chamou a atenção o seu maceração carbônica, Sim. que você tem um de vinhas com menos idade e outra com vinhas de mais idade. Sim. E eles são totalmente diferentes, sendo que a mudança é apenas o vinhedo com mais idade. Sí, la diferencia es la misma elaboración, que es maceración carbónica, pero la diferencia son el viñedo. El primer vino es un vino de viña joven, es decir, de viñas hasta 30 años de edad, y el otro vino, el segundo, es ya viñas más viejas, que son viñas de 40 años hacia arriba, de 40 a 80 años. Luego también lo tenemos en depósito de hormigón, criándose 6 meses, de eso que le dé esse carácter que tiene el vino. Claro. Y bueno. E esse último, que é o criança, tem. Vocês repetem no corte o desenho do abuelo? Sí. Como Ese se es mi chama? abuelo. Como Ese se es chama? Marino Bello. Marino Bello. De ahí la bodega, Bello. É o Bello. Marino Bello es Muito boa essa ideia, achei sensacional. E me conta uma coisa, seus vinhos para exportação partiriam de que preço? El precio. A partir de que preço para exportação? 3,50. De 3,50 em diante. 4, 6. Ok, muito bom. Tomara que vocês tenham logo um importador no Brasil. No tenemos nada. Eu vou divulgar para vocês. Nos gustaría. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Vale. Feito com leveduras indígenas, um vinho sincero que reflete o terroir e o trabalho da família. Es un vino que refleja pues todo lo que trabajamos día a día en la bodega, en nuestras
los viñedos y lo intentamos hacer lo más artesano posible, tal y como lo hacían mis abuelos. Cumprimentos. Gracias. A ti. Suzana, muito gusto. Olá. Você agora está falando com o Brasil, hein? Precisamos divulgar os vinhos autênticos. Muito que tem em Espanha. E você fala português melhor que eu, porque é da Galícia, é isso? Falo um pouquinho de gallego, Galícia, Portugal. Isso. Sou preto, muito preto. É isso mesmo. Muito preto. Me conta desse projeto. O proyecto es Artesanos del Vino. Ok. Artesanos es elaborar vino como antes que fuera industria. Antes da química. La química, no en la bodega, no en la tierra. Pequeña producción, respetuosos con medio ambiente, recuperación de uvas, territorio. Todo esto es diferentes partes de España. Okay. ¿Vale? Somos un grupo grande de bodegas muy pequeñas, pero que juntos trabajamos por recuperar un vino auténtico. Bárbaro, muito legal. Vino sano. Claro. ¿Vale? Le llamamos vino artesano porque se hacía como los hacían los abuelos. Y siempre pequeñas producciones. Pequeña producción, respetando la planta, no química, no levaduras, levaduras artificiales, ¿no? Okay. Tenemos bodegas de todas partes de España. Isso que eu ia te perguntar, são todas de todas Toda as España regiões. y muchos tipos de frutas diferentes. Uvas del norte, del sur, de todo el país. Y muchos proyectos bonitos de Galicia, Penedès, Cataluña, Andalucía, Murcia, de todas partes de España. Somos Artisan Wine Attraction. Puedo encontrar en internet, en Instagram. Vamos divulgar. Artisan Wine Attraction y conocer, somos muchas bodegas. Bacana, parabéns, cumprimento. Obrigado. Eu me inscrevi pelo site da Fenavin, coloquei meu perfil, que era exatamente o que você acabou de falar. Eu gosto de pequenas produções e autênticas, com fermentações espontâneas. Sim, e aí me selecionaram El Jardim del Sentit. Sim, El Jardim Adorei del o nome, mas não sabia do projeto, porque aqui merece degustar todos. Sim. Sí. Bom, eu vou tentar nos próximos dias. Yo prefiero probar vino y luego hablar. Isso. Porque hablar y hablar. Qualquer um pode hablar. Puede hablar. Obrigado para você. Obrigado. Sucesso, Gracias. viu? Parabéns pelo projeto. Gracias. Tchau. Então, essa aqui é uma das participantes desse movimento Artisan Wine Attraction, El Jardim del Sentit. Eu estou aqui com a Blanca. A Blanca tem um talento, uma mão de fada para fazer vinhos, muita finesse e delicadeza. Blanca, muito gusto. Mucho gusto. Me habla un poco de dónde estás, su viñedo, las castas, la historia de la familia. Me habla un poco. Sí, estoy en Penedès llevando una finca de mi madre de 10 hectáreas y media. Ella lo heredó de su padre, que era mi abuelo, y mi abuelo lo heredó de su abuelo. O sea, estamos hablando de más de 6 generaciones. Qué beleza. Me ocupo desde el año 98. En el 98 yo ya quise olvidar los herbicidas, los pesticidas, solo utilizábamos cobre y azufre. Y desde el año 2015 estoy trabajando en biodinámica con solo azufre y mucha fitoterapia. O sea, estoy trabajando con ortiga, con cola de caballo, con aloe vera.
trabajamos lo máximo posible con las plantas para cuidar nuestras plantas. E está funcionando. Y está funcionando porque me permite utilizar menos cobre, que es la alternativa ecológica, pero en exceso no es bueno para los microorganismos del suelo. Y en agricultura regenerativa queremos vitalidad en nuestros suelos. Nuestro suelo está vivo, está sano, la planta está sana y los vinos salen pues, más expresivos y más generosos en aromas y complejidad. Certamente. São quantos hectares? 10,5. 10,5. E você hace todo sola? No, tengo 2 ayudantes por suerte. Somos 3 y entre 3 hacemos viña y bodega. En vendimia, por supuesto, y los días de embotellado tenemos ayuda extra. Claro. E são quantas etiquetas, Blanca, que você produz? Tenemos muchas. Son todo etiquetas diseñadas por mí, pero dibujadas por un diseñador. Pero el concepto del dibujo es mío. Este es un artista amigo de mi madre, porque mi madre es artista. E esse aqui é você que faz mão a mão? Esta sí, esta la hago yo una a una. Pinto con un pincel y una pintura especial. Y esta la dibujó mi madre, que es artista profesional. Sí. Muy bonito. Se llama Mujeres y Sueños. Muito bonito. E você me diz uma coisa, quem tiver interessado no Brasil para importar seus vinhos... Claro, me interesaria. Eles partem de que preço para exportação? O mais barato seria quanto? El más barato sería los petnats, que están entre 7,5 euros a 8. El más caro de petnat, y después ya vamos 9 euros. Y estos son entre 10 euros, 14 e 25. Ok, já dá para ter uma base. Bom, vamos divulgar. Perfecto. Porque de repente você vai estar com essas maravilhas no Brasil Sería un placer. Para sorte nossa. Estuve de joven en Brasil, pero todavía no tenía mi proyecto personal. Obrigado, Blanca. Sucesso. Muito obrigada. Pessoal, eu estou aqui com a maravilha de vinhos da Terras de Compostela e o Baltazar, que é... Você é a terceira geração? Quarta geração? Quarta, não? Fazendo vinhos no mesmo lugar. Baltazar, conta para nós um pouquinho da sua região, as características, porque lá é um lugar único, na beira do mar, e você tem albarinhos maravilhosos. Conta para nós. Nós estamos en Cambados, estamos nas Rías Baixas, estamos moi cerca do mar, por eso os viños teñen unha influencia do Océano Atlántico e dos terrenos graníticos. E você tem alguns estilos de albarinho, né? Você me falou que o mercado gosta mais dos albarinhos novos, mas você também tem uns albarinhos aqui com uma certa evolução muito sedutores. Sim, nós solemos trabalhar duas añadas da mesma marca para facer uns viños que perduren no tempo e se podan consumir con 2, 3, 4 ou 5 anos. E você tem também um rojo de Mencia que é muito sedutor. É um Mencia da Ribeira Sacra, é um Mencia moi afrutado, concentrado, na zona onde tamén o chan transmite moito mineral, um vinho fresco. O Baltazar, você estava me falando que nos seus albarinhos você faz um trabalho especial com as lias, com as leveduras, as nanoproteínas que ela fornece. Explica um pouco para nós. Os albariños vamos sempre entre 5 ou 7 meses de batonaje para que se liberen as nanoproteínas das levaduras, das lías finas. Eso crealle o viño máis boca, máis redondez. Son viños que depois perduran moito en botella. E ademais lle deixamos unha acidez natural, que é unha acidez alta, polo que os viños teñen unha vida larga por diante.
E para terminar, me diz uma coisa, os seus vinhos para exportação, eles partem de que preço? Esgor en bodega, o precio empieza en 5,51 para o Terras de Compostela e para o Alma em 9,50. Ok. E você não está no Brasil? No mercado do Brasil, por lo momento, lamentavelmente. ainda não temos nenhum distribuidor. Vamos divulgar, quem sabe? Bueno, Brasil tamén é un mercado onde hai moito emigrante galego, tamén moitos xa de segunda, terceira ou cuarta xeración, pero aínda están relacionados coa terra, com Galícia. Baltazar, muito obrigado pela sua gentileza e sucesso aqui na FENAVIM para você. Obrigado também. Eu estou aqui no Passo de La Boticária. Se fala La Boticária? Eu estou com a Pilar, que além de enóloga, ela faz todo o trabalho na adega, só faz vinho com levedura indígena, é um show. Pilar, me conta um pouco, eu estou encantado com seus vinhos, todos de fermentação espontânea. Esse laranja de uma parcela especial, conta pra gente um pouquinho do seu vinhedo y seu trabajo. Vamos a ver, yo soy farmacéutica y dejé mi profesión de farmacia para dedicarme a la enología y sobre todo a la viticultura, que es mi pasión, al campo. Yo lo que hago es cuidar mi viñedo, cuidar mi uva para que entre sanísima en la bodega y poder hacer fermentación espontánea, poder hacer que el vino lo haga la uva, no hacerlo yo. Entonces el vino naranja lo hacemos como si fuera, hacemos un vino tinto elaborado con uva blanca, porque nosotros elaboramos como si fuera un vino tinto, elaboramos con pieles, dejamos fermentar 27 días y luego pasamos a barrica y lo tenemos entre 5 y 10 meses en barrica y sale un vino maravilloso que ha salido gracias a la potencia de las garnachas blancas de Aragón. É uma surpresa, ele é encantador, estruturado, muy estruturado, para deixar qualquer boquiaberto. E o seu tinto também é maravilhoso. Nuestros tintos son dos tintos, tenemos un tinto de garnacha, solo 100% garnacha, de viñedos muy viejos, entre 60 y 80 años, con unas producciones muy pequeñitas que casi no dan para una cepa, una botella, y que se hacen también con fermentación espontánea, no tienen, no se le añade nada, solamente se les pone sulfuroso en el embotellado. Son vinos totalmente ecológicos que nunca te van a sentar mal porque no llevan ningún tipo de producto químico, nada más que lo que elabora la uva, con sus propias levaduras. É um vinho autêntico que expresa o que o lugar é. Lo que da la tierra. Nuestro terreno está entre 1000 metros y 800 de altura, tenemos pizarras degradadas y es un plegamiento del Cámbrico. Son terrenos de 500 millones de años de nuestra zona. Nosotros tenemos el mayor yacimiento de trilobites de Europa en Murero, en el pueblo donde está nuestro viñedo, y nuestro viñedo descansa en fósiles. Entonces eso es lo que le da esa riqueza de microbiota, y el no tratar nuestros suelos, el cuidarlos, el tratarlo todo a mano, todo se hace en nuestra casa a mano, desde la vendimia hasta la poda, la plantación, todo se hace a mano. Parabéns, Pilar. Me diz uma coisa, se alguém no Brasil se interessar, os seus vinhos partem para exportação de que preço? A partir de que preço? Nuestros vinos, yo le puedo decir los precios de venta al público que tienen en España, y en España los precios de venta al público al consumidor final son de 25 euros el más caro y 16 el Orange, que es el vino más económico nuestro. Okay. A partir de ahí, para la exportación, por supuesto, siempre son otro tipo de precios. Tá certo. Obrigado, Pilar. Parabéns pelo seu trabalho. Sucesso aí na FENAVIM. Muchas gracias a ti por la entrevista. Vocês devem se lembrar que há anos atrás eu tive em Sebreiros, inclusive falei para vocês, anote essa DO porque vai dar o que falar. Agora Serra de Gredos, que é o lugar que está todo mundo comentando, está na moda, está cheio de gente importante fazendo vinho lá. Só que eu estou aqui com um dos pioneiros, um cara que conhece tudo de lá, do tempo que não era famoso. Querem ver?
Jesus, meu amigo. ¿Qué tal, prazer, Edu? ¿Todo prazer bien? estar com você. Qué bueno verte siempre. Sempre me lembro daquela visita em seu lugar, aquele almoço em Dona Filó, inesquecível. Comimos bien, ¿eh? Comemos muito bem. E os seus vinhos maravilhosos, esses aqui vocês encontram lá na Via Vini. E esses espero que encontrem logo mais, porque é uma preciosidade. E você agora já está com a sua hija, que você precisa nos apresentar. Ajá. Buenas, yo soy Belén, la hija de Chuchi, y recientemente me incorporé al proyecto, así que espero veros pronto por Brasil explicando los vinos. Estou encantado com a sua desenvoltura, a sua como és hermosa e muito simpática. Muito obrigada. Muchas gracias. Es de la familia. É a família, mas não puxou o pai. Dice que se ha incorporado ahora, pero estaba ya incorporado. Jesus, me fala um pouquinho para as pessoas que não conhecem. Fale um pouquinho da região, a tipicidade, a importância da garnacha, tudo isso. Bien, se comenta que Gredos es una zona muy nueva, ¿no? Pero al final somos una zona de una amplia tradición, porque trabajamos con viñas muy viejas todas, viñas que hemos encontrado de una viticultura ancestral, viñas entre la montaña con muchas diferencias de altitud y una variedad principal que es la garnacha. La garnacha que transmite de una manera increíble el valor de los suelos, el valor de suelos pobres, suelos de origen granítico, alojados en las laderas de la montaña y que dan una personalidad en los vinos bien interpretada, impresionante. E você comentava comigo da coisa de fermentar as uvas com o cacho inteiro. Sim. Explica um pouquinho isso, que eu achei um conceito muito inteligente, a razão de você fazer isso. Sí, bueno, estamos intentando aprender o intentando identificar cuál es la mejor relación en los vinos para expresar el terreno, ¿no? Entonces comentaba contigo que nosotros utilizamos mucha uva entera, intentamos evitar un factor que se hace en las bodegas, el despalillado. No nos gusta despalillar en la bodega para mantener ese carácter frutal y ese carácter tanto varietal como de terreno. Entonces lo que nos interesa en la bodega es evitar el máximo de procesos, tanto físicos como químicos, para mantener la pureza de los vinos. E você faz tudo com as próprias levaduras, todo... Claro, esto es imposible. Sería imposible explicar hacer vinos de parcela si no fermentaran con su propia levadura, ¿no? Porque pois é, mata todo o DNA do lugar. Al final, como comentábamos, una viña no es solo la cepa, el suelo, sino que también es el entorno. Es la flora, la fauna que habita y que es la que recoge todas las levaduras durante el año para que luego las fermentaciones se realicen conforme a las características de cada parcela y de cada añada, que esto es interesante, porque cada año es diferente. Aquí vivimos en procesos sujetos a la naturaleza que nos dan cada año unas características diferentes. Ô Jesus, esse vinho eu nem vou falar porque eu estou sempre elogiando como um garnacha para o dia a dia espetacular. Eu queria que você explicasse, eu fiquei encantado com essa variedade, o Las Violetas mais intenso, o Lamira mais fino, mais delicado e o Alto La Estrella simplesmente exuberante. Explica un poquito, eso todo viene del solo, diferencia de solo. Bien, esto es lo bonito, ¿no? De tener una variedad como la garnacha que expresa muy bien las características del suelo en un mismo pueblo y elaborado de la misma manera. Encontramos diferentes características, vinos con más nervio, vinos con más tanino, vinos con una sensación más elegante, pero que al final procede del propio terreno. Y esto es para nosotros muy interesante, porque a nosotros nos gusta hablar de los vinos no por el tiempo de crianza, la elaboración, sino nos gusta hablar de los vinos por la procedencia y el territorio. Entonces encontrar un sitio donde podemos elaborar vinos que expresen el territorio de cada parcela es para nosotros apasionante. Espetacular, meu amigo, muito obrigado. Fiquei feliz de te rever e degustar seus vinos e espero que você vá logo ao Brasil para a gente ter. Estamos deseando el salto ahí. Estamos deseando ir. Vamos combinar isso com o André. Además, siempre agradable ver a André, verte a ti y siempre pasar un rato con vosotros es espectacular. Gracias, amigo. Gracias, bienvenido al trabajo con papá. Gracias. Y cuando llegó aquí, decidieron comprar un par de viñas en el pueblo.
y con nosotros colaboramos con ellos, somos socios en este proyecto. Sangue nuevo en Cebreros. Esto es, sangre nueva, gente joven sobre todo, y luego gente que transmite un poquito la misma filosofía, ¿no? Buscar la pureza de esas viñas que tenemos allí en la zona y que pienso que en este caso se consigue muy bien, ¿sabes? Por las características del vino. Vamos a provar. Eu tô aqui com a Cinta e o Carlos. Olha só o nome, que legal, La Nave de los Locos. Eu adorei o nome e vinha ansioso para provar os vinhos, que confirmaram que de louco não tem nada. Os vinhos são maravilhosos. Cinta, você que gosta de falar mais? ¿Perdona? ¿A ti qué te gusta hablar más? ¿Te gusta más de hablar o Carlos? Yo creo que ninguno, pero bueno, vamos a hacerlos. Trabaja más. Me conta un poco de su proyecto, a dónde están los vinos que hacen. Mira, nosotros estamos en la Sierra de Gredos, es todo zona granítica, de montaña, en mucha altitud, y lo que procuramos es hacer vinos que tienen sentido en la zona, con altitud y con frescura. Y con personalidad también, buscando la fruta que exprese la añada, que exprese el terruño, que hay diferentes, hay unas zonas con más arena, hay unas zonas con más pizarra, y buscamos que tengan la personalidad, por eso usamos las levaduras propias de la uva, no usamos nada de químicos, ni en la viña ni haciendo el vino, y buscamos que se disfruten, que sean los vinos que nos gusta tomar a nosotros también, honestos y para disfrutar, sin más pretensiones. ¿Cuántas botellas al año están produciendo ahora? Poquito, de momento estamos con 6.000 botellas aproximadamente. Sí. Chico, mas é muito bem hecho. Gracias. E vocês, se alguém no Brasil quiser importar os vinhos, a que preço estão mais ou menos? Precios de exportación, ¿cuánto sería por botella? Están sobre los 8 las botellas, sí, 8 euros. Un poquito menos. Okay. Sí. Maravilha. Olha, me encantou. Parabéns por su trabajo. Vinos deliciosos. Parabéns, Carlos. Muchísimas gracias. Parabéns, Cinta. Ele era del quien te hablaba. Celer Capsanes, vocês já ouviram falar anos atrás, esteve no Brasil. E você está me dizendo que vocês têm uma linha kosher y una línea que no es kosher. Sí, realmente Capsanes, para entenderlo, para mí, es como imaginaros una bodega con 3 conceptos de vinificación diferentes. Okay. Por un lado estaría toda la línea de rotación, que es de lo que al final nos nutrimos, claro, que son muy buenos vinos. Luego tenemos toda la línea kosher y después tenemos toda la línea de microvinificados, que serían aquellas pequeñas vinificaciones manuales que hacemos de parcelas. No sé si te acuerdas de un vino que se llama Cabrida. Cabrida fue el primer vino monovarietal que se elaboró en la zona del Montsant cuando no existía el Montsant, porque el Montsant es del 2001 y Cabrida es del año 96. Okay. Entonces realmente la revolución de Capsanes empieza con este vino, que es el Flor de Primavera, que este es kosher. Sensacional. Sí. Este año celebramos 30 años de este vino. Ah, ¿sí? Sí. Fue el primer vino español kosher, no sé si lo sabías. Gracias. Vanessa, me encantó este vino, me explica qué tenemos acá. Aquí tenemos una pieza única, totalmente. Esto es un Blanc de Noir del 2015 que hacemos pisando con los pies la garnacha negra para romperla muy suavemente. La fermentamos en un tanque siempre lleno, todo manualmente, y una vez acaba la fermentación la pasamos a barricas, llenándolas a 3/4 partes para así forzar la oxidación. ¿Qué sucede? Que en unas barricas se genera, como aquí puedes ver, la crianza biológica. Entonces son 4 barricas de 300 litros. Eso es todo lo que elaboramos. Sensacional. 9 años de barrica. Parabéns. Gracias. A vosotros. Eu estou aqui com o José do Paralhadas, com vinhos extraordinários. Eu vou pedir que ele hable despacio e não em catalã, habla em espanhol, por favor, e despacio, senão não compreendemos nada. Me habla um pouco
pouco de sua bodega, da região e especificamente desses dois vinhos. Pues bueno, soy Josep de Pallaradas. Somos de la región de Tarragona, que está entre Barcelona y el Priorat, para decir algo, a la costa de España. Y hacemos vinos muy frescos. Tenemos los viñedos a 5 minutos de la playa, a 5 minutos del mar Mediterráneo. Intentamos reflejar esta mediterraneidad que le decimos nosotros a los vinos. Es una bodega familiar que tiene más de 150 años de historia, pero estuvo 50 años cerrada. Y yo después me uní con la familia, después de hace 5 años decidimos volver a hacer vino. Seguíamos en la parte agrícola del aceite y de hacer la uva, pero no la transformamos. Y esto es lo que hicimos hace 5 años y aquí estamos ahora. Y vamos a explicar estos dos vinos. Ok. Esse como se chama a uva primeiro? Cartoixà vermell o charelo rojo en castellano. Cartoixà vermell es en catalán. E como é hecho? Porque es muy elegante, muy salino, muy fresco. Sí, bueno, la salinidad la mantienen todos porque es una cosa, es regional. En la región que estamos la salinidad está muy presente en todos los vinos, cosa que nos da mucho frescor. Y esta es una variedad que se estaba perdiendo porque como la variedad cava, que es lo que predomina en esta zona, no la aceptan, se estaba perdiendo y teníamos una viña que de un vecino que no es nuestra, pero que nos da que tiene más de 100 años y decidimos intentar hacer un vino del cual tenemos 2 meses en pieles y la otra mitad la tenemos en fermentación carbónica y antes de que acabe de fermentar la fermentación carbónica la ponemos con las pieles, están 20 días juntos conociéndose con las levaduras espontáneas que hay y sale esta maravilla. Para mí es una maravilla porque es un vino que tiene muchas especias, parece dulce, no es dulce, es muy gastronómico. Espetacular, José, parabéns, espetacular, muy bueno. E o outro também interessante. Y el otro es la Pascuala, es un garrut que le llamamos nosotros, monastrell en castellano, y aquí lo que hacemos es para salvaguardar un poco los cambios climáticos que estamos sufriendo, supongo que vosotros también, nos encontrábamos que estas viñas nos quedaban racimos para madurar y nos venía mucho el verdor y hemos descubierto que si sacamos el color mediante temperatura antes de la fermentación viene todo el color y nos salen unos vinos hiper frescos y en este caso tenemos un vino muy afrutado, muy fresco, muy ligero con solo 11 grados y medio con una capa de color bonita pero no muy denso que sirve para peces, sirve para carnes, sirve para tomar a copas, para días de calor, para días de frío, es un vino realmente muy versátil. Parabéns, José. Me diga uma coisa, sus vinos, que preços tiene para exportaciones? ¿Parte de qué precio? Para export, pues mira, de la Pascuala nos vamos a los 7,5, 8 aproximadamente y el señor Cartoixà sobre los 7 euros. Ok. Parabéns. Espero que chegue ao Brasil um dia desse. Esperemos que sí. Sucesso. Pepe, me encantó su stand, reprodució un poco de la viña. Sí, bueno, aquí estamos en nuestra viña, fíjate, en casa estamos. Nos hemos traído la viña a Ciudad Real. Sensacional, me encantó su proyecto de vinos naturales. Sí. Muy curioso, cosas inusitadas, una intensidad. Este vino tiene una intensidad extraordinaria, ¿no? Sí, además tiene una historia muy bonita detrás. Un poquito trágica porque es un hombre que hizo una proeza excavando una montaña en los años 50 y tristemente falleció hace 2 años cayendo con el tractor por la viña y nosotros estamos cuidando el legado porque la familia nos ha dicho que por favor cuidáramos de la viña del padre, el destino y estamos haciéndole el mejor homenaje que podemos hacer. Y eso él hizo para proteger del viento, hizo una pared en la montaña para proteger del viento salino o húmedo de la playa. Sensacional. Porque es una variedad que es muy propensa a las enfermedades fúngicas y así la protegía. O Pepe, você tem algumas vinhas de castas bem raras, ¿no? Sí, bueno, trabajo con casi 30 variedades de uva diferentes
diferentes. Incluso hay algunas que no están identificadas genéticamente. Estamos trabajando en colaboración con la Universidad de Valencia y en este caso estamos haciendo pequeñas plantaciones de esas viñas que hemos determinado que no son conocidas y haciendo microvinificaciones para explorar qué potencial tienen en el futuro en un contexto de cambio climático donde pensamos que puede ser muy interesante. Que bonito trabalho. Sí. E me diga, você, a sua região qual é? Bueno, yo soy de Albacete, principalmente nuestra denominación de origen se llama Almansa, pero soy un productor de España, elaboro en muchas zonas, trabajamos con 11 denominaciones de origen y bueno, pues explorando y conociendo y aprendiendo mucho más, porque esto es aprender y mejorar constantemente. E me habla un poco de su proyecto con botas de Jerez. Sí, a mí los vinos de Jerez son siempre mi perdición, es lo que más me gusta, el Jerez en el mundo, y siempre intento acercarlo al resto de vinos de alguna manera. En este caso hay algunos vinos que utilizo esta bota de Jerez porque le aporta matices de históricamente todos los vinos que ha tenido anteriormente, le queda ese recuerdo, ¿no? Es como la memoria que queda dentro de la barrica y se lo aporta a los vinos futuros. Que bacana isso. E olha, eu fiquei contente quando você confirmou para mim a história do Pedro Ximénez, que seria uma uva trazida por um alemão. Por un alemán, Peter Siemens. Y como somos muy graciosos en España, pues le pusimos el nombre español Pedro Ximénez. Escuta, seus vinos não estão em Brasília? Não, não estamos ahora mismo. E se alguém se interessar, que preços seriam para exportaciones sus vinos? Bueno, empezamos con la gama de entrada alrededor de 4 euros más o menos, y vamos de ahí escalando hasta vinos de 10, 15 hasta 200 euros. Tenemos 40 etiquetas diferentes. 40 etiquetas. Cada una segmentada a un tipo de público, desde restaurantes casuales hasta coleccionistas. Claro. Y bueno, pues vamos buscando segmentar cada una de las referencias en el mercado o en el tipo de cliente adecuado. Que bueno, vamos torcer para que algum importador brasileiro se interesse. Ojalá, ojalá. Muchas gracias, sucesso a usted. Muchísimas gracias, obrigado. Eu estou aqui nos Sainhas, vinhos maravilhosos, prioritariamente tintos, mas tem um branco laranja sensacional. Eu estou com o Jorge vai me falar. O Jorge é engenheiro, mas faz vinhos muito bem. O Jorge, conta um pouquinho onde vocês estão, a característica do solo da região e as vinhas. Você me falou que lá tem muita mencia, é autóctona da região. Sí. Me conta un poquinho. Bueno, estamos no interior da Galicia, a parte quizá menos coñecida que a costa. A verdade, a caste principal é a mencía. Facemos viños con unha caste que se dá ben na región, principalmente na nosa región con solos graníticos. A característica principal é a frescura, son viños lixeiros, moi fáciles de beber, moi para disfrutar, e gostamos de viñas bellas. As viñas bellas teñen non só mencía con outras castes que complementan moito ben, e como falaba el, esas pequenas uvas brancas que temos, pequena cantidad de uvas brancas que temos nas viñas bellas, facemos tamén un viño naranja, que é para buscar algo mais divertido neste mundo serio do vinho. Ô Jorge, você está fazendo vinhos muito bem hechos, parabéns, e com muito frescor, vinhos que como se fazia antigamente, não? Exato. Como se fazia no passado. É o que nós gostamos de beber, é o que nós gostamos de beber. Me diz uma coisa, são quantas etiquetas e quantas botelhas ao ano? Facemos 4 etiquetas de tinto e o laranja, e o máximo umas 25.000 garrafas em total. Tá certo. E no Brasil vocês não estão ainda? Não estamos ainda. E se algum importador se interessar, os seus vinhos partem de que preço para exportação? Partem de 7 para o de entrada, pero bueno, uva própria, e depois vai crescendo um pouquinho, pero... Tá certo. Maravilha. Não compensa o trabalho que dá. É verdade. Oxalá alguém se interesse, porque seus vinhos são muito adequados para a nossa culinária e para o nosso clima. Ficaria muito feliz que desse certo. Obrigado. Obrigado, Jorge. Não é um show, gente? Olha, a Fenavin tá de parabéns. Espero em 2027 ter a oportunidade de voltar lá
e visitar outros produtores. É muita gente, muito bacana. E essa Ciudad Real, que fica ali pertinho de Madrid, é um lugar fenomenal, muito simpático, com história, e um lugar bucólico, muito gostoso. Bom, o que eu tinha para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. A semana que vem eu estou de volta. Gente, beba com moderação, você já sabe, é uma taça por refeição, faz bem para o nosso estômago, para a nossa digestão, para o nosso coração, faz bem para o nosso espírito, tá certo? Saúde!